Olá, pessoal. Como sempre, Rogério Penedo. Estou aqui com mais um podcast nosso aqui de dezembro para finalizarmos o ano. Dessa vez nós não vamos estar com o nosso segundo host, meu querido Felipe Matuzzi. Um abraço, Felipe. A gente vai estar fazendo um formato hoje especial com um grande parceiro nosso do Naves, José Ronaldo Veronese Júnior, tá? Vamos deixar claro aí o Júnior. A gente estava aqui nos bastidores, ele estava me explicando aí essa questão do nome e tudo mais, e por isso que eu tô brincando aqui com a questão do Júnior. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por estar aqui participando. Só para vocês entenderem, a gente está aqui em Campinas, São Paulo, né? O Veronese ele está aqui porque ele vai dar a aula do curso dele, né, de perícia aqui dentro do Naves. Ele vai explicar um pouco isso. E também vão ter alunos que vão estar aqui ao mesmo tempo participando, e também essas aulas vão estar sendo gravadas para utilização dentro do Naves Númenor. Então, eu estava até brincando com ele que ele vai ter que fazer aí uma bagunça total e dar conta do recado, porque ao mesmo tempo que a pessoa vai estar sendo gravada, ela vai ter que estar dando conta de quem vai estar tendo aula online e também quem vai estar tendo aula presencial. Então o mundo moderno tem dessas coisas, né? Um 3 em 1. Um 3 em 1. Veronese, fala um pouquinho, assim, bem tranquilo, um pouco sobre você, assim, profissionalmente. Tá? Eu não gosto de ler currículo, eu acho essas coisas muito, né? Mas eu acho que a pessoa tem que falar o que ela acha que é confortável, claro, né? Eu sei que você está desde o século passado nessa brincadeira. É isso aí. Né? Desde 1999, pelo que eu me lembro aqui. Perfeito. Bom, prazer estar aqui com você, estar aqui na casa, né, do Naves, que de fato nós somos parceiros. Acredito muito nesse projeto, fico muito à vontade aqui, já estive Legal. aqui fazendo a gravação de alguns cursos, né? Então, muito obrigado pela receptividade. Eu me formei em 97, na verdade, em Alfena, sul de Minas. Tá. E desde a faculdade eu já gostava da área da saúde do trabalhador. Tá. Eu fiz um estágio no hospital com uma médica do trabalho sobre a prevenção dos trabalhadores dos hospitais. Legal. Mas formei, e foi até uma coisa interessante, que meu primeiro contrato, eu tinha meses de empresa. Tá. Aliás, a minha empresa ela foi criada por conta de uma inovação. Tá. Isso em 98. Tá. Não, 97. Eu e mais um colega da informática, nós desenvolvemos um software chamado Predisposer, que é prevenção em francês, onde esse software ele era instalado nos computadores para fazer cumprir a norma regulamentadora do trabalho da época, que para digitadores, a cada 50 minutos que você digitava, você tinha que ter 10 minutos de pausa. Tá. Eu lembro disso, claro. Claro. E aí, o que o software fazia? 50 minutos, ele vinha uma voz dizendo: olá, está na hora de se alongar. Tá. E aí aparecia vídeos de alongamentos, que era uma ginástica laboral. Legal. Só que uma ginástica laboral no próprio computador do trabalhador. E aí nós instalamos isso em bancos, vendemos para bancos. Tá. Então, eu antes de formar, eu já montei minha empresa. Muito legal. E aí assim que eu formei, é claro, Tá. nós começamos a comercializar e já trabalhar nessa área de prevenção. Tá. A minha história começou assim. Aí eu fui para o Mato Grosso do Sul, onde meus pais moravam na época, para coordenar uma faculdade, um curso de fisioterapia. E eu atendia na clínica, numa clínica de fisioterapia, e era muito paciente bancários. Tá. Eram muitos bancários. E uma paciente pediu um laudo para que ela levasse para o INSS, que é comum, isso nas clínicas. Sim. Né? E naquele período eu estava fazendo uma especialização em metodologia do ensino superior. E eu tinha uma disciplina, que é a metodologia da pesquisa, que eu tinha que fazer um artigo segundo a BNT. E eu sempre gostei de fazer as coisas que faz sentido.
Tá. Então, o que eu fiz? Eu fiz o relatório, o documento para minha paciente em formato de artigo. Imprimi 2 vias, né? Na época a gente imprimia, né? Hoje não há mais essa necessidade. Dei uma para a professora e uma para a paciente. Passou o tempo, até que eu estava na clínica atendendo, normalmente veio a secretária. Doutor, é da Justiça do Trabalho e querem falar com você. Tá. Rogério, você não imagina o estado trêmulo que eu fiquei. A gente tem essa coisa, né? O medo da justiça, até pela falta de conhecimento. Sim, lógico. Que de fato eu nunca tive contato com justiça até então. Atendi o telefone trêmulo, aí do outro lado o secretário falou, não, doutor, tudo bem, o juiz quer falar contigo. Aí eu fiquei taquicardia. Aí realmente, o que eu fiz? E o juiz do outro lado foi muito simpático, muito objetivo, e claro, não, doutor, eu vi um documento seu, gostei muito e queria nomeá-lo como perito. Naquele primeiro momento veio uma tranquilidade de não era nada ruim, eu aceitei de prontidão, claro. Sim. Aí veio a racionalidade. O que é perícia? Rogério, isso foi em 1999. Nunca tinha ouvido falar em perícia na faculdade. Agora se fala, mas mesmo assim pouco. Sim. Não existia perícia na fisioterapia. A primeira resolução de perícia foi em 2004. Tá. A gente teve essa resolução que fala sobre perícia, e isso aconteceu em 99. E, enfim, comecei a fazer a perícia. Tá. E aí eu fui bombardeado pela medicina, porque imagina um médico sendo assistente de um fisioterapeuta. Aquilo era incabível na época. Até que um médico fez uma denúncia no Conselho de Medicina, Conselho Regional, e eu fui processado por exercício ilegal da medicina. Aí eu realmente fiquei preocupado. Sim. Procurei um advogado, um amigo meu da faculdade, e aí falei que estava sendo processado, porque eu estava fazendo perícia, e ele chegou e falou para mim, mas fisioterapeuta faz perícia? Eu até brinquei com ele e falei, mas eu quero que você me ajude, né? Não, que você me deixa mais nervoso. Eu falei assim, não, mas nunca ouvi falar, né? Tô só querendo entender. Liga para o seu conselho. Liguei para o conselho regional. O conselho, mas fisioterapeuta faz perícia? Aí eu comecei a ficar preocupado. Sim. Liguei para o federal. Federal, eu nunca ouvi dizer perícia para fisioterapeuta. Porém, o federal me ajudou muito. Na pessoa do Dr. Edelberto Figueiredo, que se estiver assistindo, mando um fraterno abraço para ele, que na época era conselheiro do COFITO, e ele então me ajudou com as resoluções. Na época ele também orientou os advogados a orientar o meu advogado, e nós construímos uma defesa. A defesa, então, foi apresentada para o delegado, porque exercício ilegal é crime, né? Então, você responde na delegacia. Apresentei para o delegado falou assim, bom, eu já imaginei que não tinha fundamento, porque o Código de Processo Civil deixa claro que qualquer profissional habilitado, ele possa ser perito, que a perícia é técnica. Sim, lógico. E você provou aqui que a fisioterapia pode, então, realmente fazer perícia. E aí, então, o Conselho de Fisioterapia, Conselho Federal, solicitou a realização desse curso. Então, esse curso foi criado em 2003. Na época, o COFITO ele reconhecia os cursos. Então, ele foi reconhecido pela Portaria 90 de 2003 para formar fisioterapeutas para atuar nessa nova área. Rapidamente, vou falando do meu currículo, diante dessa briga, eu vi a necessidade de estudar, né? Sim, de me preparar, lógico. De sair do empirismo. Sim. Então, eu busquei o mestrado, aí eu fiz meu mestrado na UNB, depois eu fiz meu doutorado. Meu doutorado foi a análise, a avaliação da capacidade funcional para a perícia trabalhista. Depois fiz a especialização em fisioterapia do trabalho, fiz várias especializações, psicologia do trabalho, ergonomia, enfim. E aí, hoje eu faço pós-doutorado em ergonomia em Portugal e fisioterapia instrumental aqui no Unicid, aqui em São Paulo. Muito bom, muito legal. Nossa, que trajetória muito interessante, né? Um pouco turbulenta. Eu entendo um pouco dessa questão da perícia, como você está colocando. Algumas décadas atrás, quando eu estava fazendo estágio
num escritório de trabalhista. Eles tinham ali a conta de algumas empresas grandes ali, como a Pirelli, White Martins. Então a gente solicitava muita perícia por questão de capacidade motora, sim. repetição, LER, enfim, uma série de trabalhos. E veja se eu consigo fazer me entender, até para as pessoas entenderem, porque é uma coisa bem curiosa isso, né? Claro. Então, eu trabalhava, né? Eu trabalhava num escritório onde nós contratávamos peritos, e me recordo de ter peritos também, médicos, fisioterapeutas, contador, até para ver a questão de banco de ó, essas coisas. Tudo. Então, a gente tinha uma gama de peritos, né? Que a gente contratava para juntar no nosso documento deste lado. Perfeito. Né? Representando a empresa. Perfeito. E o juiz nomeava um perito, perfeito, que aí, no caso, é um perito cadastrado. Isso. Né? E ele fazia o laudo dele, e aí o juiz confrontava esses laudos. Perfeito. E aí sim ele dava uma sentença. Perfeito. Né? Às vezes os dois caminhavam, os laudos às vezes caminhavam juntos, Sim. Às vezes tinha uma coisa ou outra que de repente tinha que voltar ali para fazer alinhamento, Sim. Às vezes era totalmente oposto. Claro. Né? Então, o que eu conheço muito da perícia, né, que você está contando a história, né, da onde a coisa nasceu ali, principalmente da sua parte, né, da fisioterapia, eu tenho muitas memórias desse momento de trabalho. Você pensou também a questão do INSS, Sim. que eu acredito que também tenham muitas perícias que a pessoa simplesmente ela faz o documento para entrar com a documentação ali no INSS. E imagino também que deva ter muitas perícias que sejam particulares. Perfeito. Por outras questões que eu imagino que seja, sei lá, esporte, ou para a pessoa, de repente, ter algum benefício que o governo dá de direito. Então, eu visualizo o seu navegar dentro desses pilares, né? Estou falando bobagem ou é mais ou menos isso que eu... Não, perfeito. Na verdade, quando a gente fala de perícia judicial, a primeira coisa que vem à mente é trabalhar para a justiça. Sim. Né? Porém, a palavra perícia vem de expertise, né? Sim. É você tratar um assunto de uma forma técnica e de maneira aprofundada. A perícia ela pode ser tanto forense, judicial, Perfeito, quanto ela pode ser extrajudicial. Então, nós podemos trabalhar também com documentos, como você disse, de maneira não judicial, que a gente chama que é administrativo. Tá, em processo administrativo. Então, hoje o mercado ele é muito amplo. Sim. O mercado ele é muito amplo porque eu posso me cadastrar na justiça e dentro da justiça eu tenho a justiça do trabalho, que envolve empresa Sim. e empregado, né? Sim. Empregado e empregador, que você deu. Temos a justiça civil, que é a justiça comum, que envolve Sim. pessoas. Sim. Por exemplo, atropelamentos. Atropelamentos, acidentes de trânsito, ou até mesmo dentro da fisioterapia, por exemplo, um fisioterapeuta que acaba queimando um paciente na sua sessão, ou um fisioterapeuta que acaba fraturando um membro Sim. dentro de uma manobra, enfim, algum dano, né, que possa ser gerado por um profissional a um paciente vai ser julgado na justiça civil, Sim. que é comum. E tem a justiça federal. A justiça federal ela vai julgar o INSS, que você comentou. Tá, entendi. Que a justiça federal Sim. ela julga os atos administrativos, não, desculpa, os atos contra a União, no caso o INSS. Isso como perito. Né? Mas você pode ser também assessor de advogados. Aí o advogado ele pode entrar com ações em âmbitos administrativos. Sim. Por exemplo, no próprio INSS. Pessoas querem se aposentar. Ele vai ao INSS, o INSS nega a aposentadoria. Aí ele busca um advogado, o advogado
contrata o fisioterapeuta para fazer um laudo funcional. Esse laudo funcional mostra que, de fato, ele tem capacidade, é uma incapacidade permanente e que eles têm restrição funcional para a atividade ocupacional dele. O advogado junta esse processo, junta esse laudo no processo administrativo e vai até o INSS e pede aposentadoria. O INSS não aceitando, aí ele judicializa na Justiça Federal. Então, nós podemos, tanto o advogado junto ao INSS, como também, por exemplo, ao DETRAN, para caracterização de deficiência. Então, o fisioterapeuta ele pode fazer um laudo de caracterização de deficiência, onde esse indivíduo ele vai ter benefícios em compra de veículos, benefícios em concurso público. E nós temos uma nota técnica do Ministério do Trabalho que deixa bem nítido e evidente que o fisioterapeuta está lá escrito que para a caracterização de deficiência física, não somente o médico pode fazer, outros profissionais da saúde, como fisioterapeuta. E é tão interessante, Rogério, que ele primeiro, a nota técnica fala outros profissionais, né? Ele abre para todas as profissões, mas cita somente a fisioterapia. Entendi. Olha que legal. Legal. Então, muito legal. A amplitude é muito grande de atuação. E eu imagino também que o universo particular do dia a dia, né? Sim. Eu vejo muita gente hoje em dia com bicicleta, com aquelas motos elétricas, eu imagino a quantidade de situações que ocorrem, né? Não, perfeito, Rogério. Envolvendo pessoas menores de idade. Imagino que seja grande também, né, esse universo, né? Olha, eu até agradeço a sua pergunta, porque é algo que me sensibiliza muito e eu quero até aproveitar esse canal de informação para a sociedade, para levar essa informação à sociedade, porque eu estou muito incomodado. Eu moro em Vitória, Espírito Santo, é uma cidade de praia, uma cidade plana, uma cidade muito organizada, tem ciclovias. Vitória você consegue andar de bicicleta praticamente em Vitória toda, até porque é uma cidade pequena. Sim. E lá tem muitas bicicletas elétricas. Rio de Janeiro é uma infinidade também de ciclovia. E eles usam a ciclovia tanto para bicicleta como para as motos elétricas. Mas é uma infinidade, né? Mas é exagerado. Sim. Em Vitória tem uma quantidade muito grande. E por não ter regulamentação legal, não tem ainda regulamentação legal. Em Vitória estão prometendo a criar uma regulamentação. Mas hoje, qualquer pessoa pode dirigir, não tem idade. Então você encontra crianças de 10 anos dirigindo, você encontra adolescente dirigindo, você tem adultos dirigindo e tem, assim, claro, pessoas que respeitam todas as regras, que andam sempre da forma correta, na velocidade correta, usam capacete, respeitam o pedestre. Na maioria das vezes são os adultos que têm conhecimento, porque já fizeram um curso. Tem carteira de habilitação. Tem carteira de habilitação, perfeito. Fez um curso. Sim. Mas a gente vê muitas crianças e adolescentes que não respeitam nada a legislação, anda na contramão, anda nos calçadões, cortando as pessoas nos calçadões. Eu gosto de correr, eu já fui quase atropelado várias vezes. Esses tempos atrás, quase que uma bicicleta, uma menina, acredito com uns 13, 14 anos, ela veio a uma velocidade de 20, 30 km por hora, olhando o celular. Na hora que ela ia pegar a curva, ela percebeu que ela ia ter que entrar numa curva, ela então desviou junto ao calçadão. E estava vindo um idoso. Quase, mas Rogério, por um pouco, ela não atropela esse indivíduo. Mas já tivemos casos, inclusive eu vi um atropelamento de uma bicicleta elétrica de um rapaz, um adolescente, que atropelou um ciclista. Esse ciclista estava sem capacete, caiu, bateu a cabeça e saiu de ambulância. Depois eu fiquei sabendo, até porque tinha amigo comum entre a vítima e eu tinha um amigo comum, que esse indivíduo sofreu um traumatismo crânioencefálico. Esse indivíduo virou um problemão. Um problemão.
E aí é um ponto que a gente quer levar para a sociedade. E não querendo fugir muito, né? Porque às vezes o podcast tem muito disso. A gente vai navegando, mas sem querer fugir muito. No caso dessa criança que faz essa lesão permanente na vida de uma outra pessoa, o responsável é o pai. O responsável. Que deu ou deixou. Que autorgou. Que não precisa comprar. Né? O fato de você deixar. A responsabilidade é do pai. A responsabilidade civil e criminal de um menor é do pai. É do pai, e acabou, né? Acabou. Então é importante a gente falar para a sociedade a dimensão da responsabilidade de um ato irresponsável, né, de uma criança não habilitada legalmente, pegar um veículo motorizado. Desculpa cortar, né? Eu lembro na época, quando eu era adolescente, eu tinha um amigo meu um pouquinho mais velho que ele tinha uma mobilete, né? E aí eu virei para o meu pai e falei, eu gostaria de ter uma mobilete também. Ele falou, eu não vou comprar uma mobilete para você porque a responsabilidade é minha, né? E eu não vou assumir essa responsabilidade. Mas, por outro lado, ele também cometeu um erro, né? Ele falou, se você quiser, trabalhe e compra você. Eu falei, mas posso trabalhar? Aí fui lá, tirei minha carteira de trabalho, aos 14 comecei a trabalhar e comprei a minha mobilete. E eu lembro que eu podia usar a mobilete por conta da cilindrada, porque eu acho que a lei na época, eu não sei hoje se é a mesma coisa, era a partir de 50 cilindradas já teria que ter carta. Então a mobilete era tipo 49,50 cilindradas, ou seja, o nada abaixo já fez o divisor de águas entre uma coisa e outra. Mas o perigo iminente era o mesmo. É o mesmo. Hoje é a velocidade. Para minha sorte, não aconteceu nada comigo. Mas se acontecesse, o meu pai iria responder da mesma forma. Ele comprando ou não. Claro. Né? Interessante isso. Quer dizer, então era uma coisa da época que hoje só mudou o tipo de veículo. Né? Perfeito. Assim, hoje é a velocidade, né? Então até 40 km, essas bicicletas, ele vai até 40 km por hora. Mas quando a gente pensa, Rogério, 40 km por hora... Exatamente. E dependendo do veículo, ele é pesado, o impacto de um veículo pesado, 40 km por hora, vai gerar um dano muito grande. Isso. Dependendo da forma, pode até matar. Sim. Pode até matar uma pessoa. Porque uma coisa é fato, né? Se vier uma bicicleta em 40 km por hora em contato comigo, que peso 105 quilos, né? Que sou um por um, né? É diferente. Vai ter uma lesão ruim para mim, mas também bem grave para quem está dirigindo. Sim, né? Sim. Agora, se ele atropela a 40 km por hora uma moça de 40 quilos com um bebê no colo... Nossa, é tragédia. A criança morre. Isso. E essa menina de 40 quilos ela vai ficar completamente debilitada por uma série de situações. Não vai passar ileso. Não. Né? O trauma vai ser grande. E aí muita gente fala assim, mas é bicicleta. Mas uma bicicleta comum, mecânica, quem anda de bicicleta sabe que para você manter 40 km por hora, você tem que ter muito preparo físico. Então, o acidente não é o mesmo de uma bicicleta mecânica normal e uma bicicleta elétrica. Sim. Eu não sou contra. Pelo contrário, eu sou a favor. Eu entendo a postura, lógico. Eu sou a favor, porque, de fato, a bicicleta elétrica, os veículos elétricos, eles colaboram com o meio ambiente. Sim. O que precisa de regulação. Agora, trazendo isso para a fisioterapia. Esse é o ponto. Porque é algo novo, né? E é algo novo. E grande. Muito grande. Né? Primeiro, a sociedade não sabe que, se ela foi atropelada, ela tem a possibilidade de processar o agressor por dano moral e dano material. Vamos explicar o que é dano moral e dano material. Dano moral é tudo que afeta a moral, que é subjetivo, como a dor, como o constrangimento de ir ao hospital, às vezes passar por uma cirurgia, de todo o processo de recuperação. O trauma. O trauma, são constrangimentos, são questões que afetam a moral humana. Sim. Mas isso é subjetivo e que vai ser calculado pelo juiz. Tá. O material é mais objetivo. É o quanto dano físico impede
o ser humano de produzir o seu bem material. Ou seja, e aí você precifica isso, né? Precifica através da sua incapacidade, do grau de incapacidade. Certo. Então é mais ou menos assim. E aí entra o seu papel. Aí entra o perito fisioterapeuta. O perito fisioterapeuta vai fazer uma avaliação funcional, vai quantificar a incapacidade. Então, vou dar um exemplo fictício. Vamos supor que aquele indivíduo avaliado, ele teve 80% de incapacidade, de forma permanente. Tá? O juiz vai pegar, então, a base salarial da vítima. Vamos fazer um exemplo simples, né? Vamos supor que ele ganha ali R$2.000. R$2.000, ele pega 80% de R$2.000, R$1.600. Então ele vai receber R$1.600 para o resto da vida de quem atropelou. Entendi. Ou seja, quem atropelou vai ser obrigado a pagar uma pensão vitalícia se a incapacidade for permanente. Então olha o grau de responsabilidade de um pai que dá um veículo sem orientar o filho, sem educar, ou mesmo até a lei chegar, que a gente espera que quem nos assiste tenha algum poder, né, no meio político, até para levar essa pauta que é importante para a sociedade, que tenha uma regulação, até mesmo porque hoje um jovem de 16 anos pode votar. Por que ele não pode dirigir? Exato. Nos Estados Unidos pode, Exato. No Canadá pode. Exato. Então tem que se repensar, ainda mais com essas questões atuais com os veículos elétricos, as bicicletas elétricas, enfim. É que é interessante as questões comerciais, né? Elas crescem de uma forma muito grande, muito rápido. A sociedade não se organiza, não dá tempo de pensar. Isso. Né? Porque a gente está aqui conversando, eu também estou pensando que tem patinete. Isso. Eu não sei o nome, mas tem aquele pneu que anda sozinho, quase, que também você não sei, só fica com os pés ali. Sim. Só que isso é muitos e muitos e muitos e muitos. Você está falando de uma questão em Vitória, e o cara que está andando com esse pneu na Paulista, que também tem de monte. Né? E esse monte de patinete que tem locado, né, no Brasil todo hoje em dia. Isso, perfeito. Né? Qualquer criança vai em qualquer parque, pega esse negocinho e vai. Você lembra e aí, como que funciona tudo isso? Você lembra que alguns anos atrás, já tinha no Brasil todo, depois parou. Parou porque teve um homem que morreu em Belo Horizonte. Então, é isso. Ele estava sem capacete, caiu, bateu a cabeça no meio-fio e morreu. Isso, e como é que fica isso? Né? E a responsabilidade? Sim. A responsabilidade é de quem? Sim. Mas é um ponto interessante, agora trazendo para a fisioterapia e para a sociedade em geral. A sociedade ela tem que entender que se ela é vítima de um ato irresponsável, seja ele qual for, ela tem o direito legal, civil, de uma indenização. Perfeito. Então, quem sofre um acidente, procura um fisioterapeuta. Sim. Procura um fisioterapeuta perito, procura um fisioterapeuta que tenha conhecimento em avaliação de capacidade funcional. Nós vamos montar aqui pelo Naves uma comunidade de fisioterapeutas peritos pelo Isso vai ser sensacional. E aí, assim, você, sociedade, que quer encontrar um fisioterapeuta que tenha conhecimento, que tenha competência, vai ter um local, um acesso para você conseguir procurar um profissional que tenha uma formação reconhecida cientificamente, para você ter um laudo funcional, para você poder buscar o seu direito judicial. E não só quem sofreu o acidente, mas do outro lado, quem também faz o acidente, quem comete o acidente, também pode contratar um profissional para contrapor o laudo. Porque aquele exemplo do 80% pode ser que a verdade não seja 80%, Exato. Pode ser que seja 40%, imagina, 40% é metade. Isso muda toda a precificação. Financeiro. Para quem vai ter vitalício, né? Para quem vai pagar o vitalício, o que você tem que ser uma coisa coesa, correta, né? Correta. Sim. Né? Então, assim, poxa vida, né? É muito legal. Essa área da perícia ela é muito legal, porque você pode
trabalhar em muitas áreas. Sim. E aqui nós estamos falando das questões mais comuns. Sim. Sabe, Rogério? Com certeza tem coisas mais específicas, né? Coisas... Imagino que um atleta né, um atleta de alto rendimento, a pessoa vai ser negociada para um outro país. Ela precisa de um laudo. Sim. Uma pessoa que vai participar de um determinado evento, ela precisa de um laudo, né? Quer dizer, a gente vai conversando aqui as amplitudes são muito grandes, né? Não, e em especial hoje na área do trabalho tem bastante campo. Um médico mesmo de uma empresa, ontem, antes de eu estar vindo, ele me ligou, ele quer que eu faça uma avaliação funcional, que eu gere um laudo da funcionalidade de um trabalhador, de um colaborador da empresa, porque esse colaborador está afastado há muito tempo e alega que não consegue trabalhar, mas ele precisa de uma documentação que realmente prove que ele consegue ou que ele não consegue. Sim. Então, esse é um laudo que a gente chama extrajudicial. Entendi. Que eu vou fazer para a empresa. Sim. A gente pode utilizar esse conhecimento para fazer também para a empresa avaliações em exames ocupacionais. Entendi, legal. A gente tem esse serviço, a minha empresa atende outras empresas, onde nós fazemos uma avaliação funcional com um resultado, uma conclusão sobre a segurança da contratação. O médico do trabalho, ele fica muito mais seguro tendo um laudo complementar do fisioterapeuta na contratação. Se você puder, né, só por curiosidade, qual que foi o laudo mais atípico que você lembra de ter feito? Quando eu falo atípico, pode ser de qualquer forma. A profissão mais atípica ou a questão mais fora da curva, porque a gente sempre fica pensando nas mesmas coisas, né? Eu acredito que tenha muito laudo que você faz que é mais do mesmo, né? Que é muito repetitivo aquela situação, e assim por diante. Mas o que você pegou assim mais, tipo, dando um exemplo bem esdrúxulo, assim, piloto de helicóptero, sabe? Essas coisas bem fora da curva. Não, piloto de helicóptero eu não peguei, mas eu fui assistente técnico, defendi uma jornalista conhecida do Brasil todo. Né? Acho que por ética eu não vou citar o nome, claro, de forma nenhuma. Mas ela é muito conhecida e a funcionária dela, ela digitava, mas digitava pouquíssimo tempo. Fazia mais trabalhos administrativos e gerenciais, mais de um trabalho de gestão do que de digitação. E foi interessante que essa jornalista conheceu ela num salão de beleza. Ela era cabeleireira da jornalista. A jornalista, então, pagou a faculdade dela de Direito, contratou ela, e mesmo assim, depois disso tudo, ela processou a empregadora, né, a jornalista, alegando uma epicondilite. E aí eu consegui provar que não era do trabalho, nós ganhamos essa ação. Essa formação que foi um pouco diferente, porque eu estava defendendo, né, como perito da justiça, acho que a mais emblemática foi um caso que eu fiz a perícia, entreguei o laudo. O juiz me chamou para conversar e falou para mim: Veronese, o juiz hoje nós somos muito amigos, né? Mas a gente sempre teve um elo de amizade. Ele falou: vem cá, seja sincero, esse reclamante está mentindo. Para mim, ele está mentindo o tempo inteiro. Eu falei: doutor, eu também acho que ele está mentindo. Aí o juiz falou: vamos fazer o seguinte, eu vou vou te chamar para uma nova perícia, alegando que eu não estou satisfeito, que eu quero que você reavalie a capacidade funcional, mas o objetivo mesmo é você ver se ele está mentindo ou não, se ele está simulando. E se tiver, eu quero que você prove. Falei: mas doutor, eu tenho medo de ser contestado com o advogado dele, né? Porque é muito complexo você dizer que uma pessoa está mentindo. Lógico. Né? Aí o juiz falou assim, foi até interessante, que ele bateu no peito e falou: eu te defendo. Eu falei: opa, é diferente, né? Tem uma resguarda boa. Mesmo assim, eu fiquei bastante ansioso e foi muito interessante, porque eu fui obrigado a estudar. E aí eu criei todo um método
de processo de simulação ativa, que a gente chama. Tá. Hoje está publicado no meu livro, né, de perícia. Legal. Eu vou ensinar no curso aqui, legal. depois da manhã, tá. como que a gente consegue provar que a pessoa está simulando. É possível, dá trabalho, mas é possível. Tá. E eu provei que ele estava simulando. Tá. E aí esse foi um caso bem emblemático e foi mais para ser educativo, que aí eu não participei da audiência, mas o juiz me contou depois, que ele chegou para o reclamante e falou, você mentiu para o perito. Ele falou, não. Aí o juiz, agora você está mentindo para mim. Só foi piorando. Só foi piorando. E aí ele, na verdade, queria indiretamente também o quê? Educar o advogado. Claro. Porque, infelizmente, existem advogados que orientam os clientes a mentir. Sim. Não são todos. Aliás, até acredito que são poucos a percentual, mas existe. Sim. Como existe de tudo na vida. Sim. Então, é uma forma de educar o advogado. Olha, não faça isso não, não precisa. Sim. E aí, esse foi um caso emblemático. Tá. E para fechar o outro caso emblemático, esse aconteceu agora. De uma ação civil pública, eu defendendo uma empresa. Tá. E a empresa ela foi multada em 7 milhões e 600 mil reais por questões psicossociais, que hoje está na moda, não na moda, é porque o governo criou uma lei, que a partir de maio de 2026, as empresas elas têm que avaliar e fazer gestão dos fatores psicossociais. Tá. Então isso vai ser um campo de trabalho muito interessante, porque muita gente fala, mas fisioterapeuta trabalha com fatores psicossociais? O fisioterapeuta que conhece a ergonomia, sim. Porque os fatores psicossociais estão relacionados aos processos ergonômicos. Tá. E eu fui até a audiência, e esse foi um caso emblemático, porque foi eu, médico do trabalho, psicólogo do trabalho e advogados, e eu coordenando a equipe. Entendi. E olha que legal, fisioterapeuta coordenando uma equipe onde ele coordena médicos, psicólogos e advogados. E nós conseguimos um acordo de 7 milhões por 70 mil reais. Poxa vida. Nossa, isso foi fantástico. Então, são casos bem emblemáticos que realmente motivam. E aí, aquilo que eu te disse, esse último caso é um caso mais complexo, que é claro que não é um caso tão comum e tão fácil de acontecer, mas o profissional que tem bastante competência, ele tem essa possibilidade. E tem que acompanhar o mundo, né? Acompanhar. Você tem que acompanhar. Né? Vai chegar um dia que você vai fazer uma perícia de uma pessoa que teve uma lesão permanente porque bateu um drone na cabeça dela. É isso aí, né? Verdade. E aí você processa a criança de 5 anos que estava comandando o drone, como que vai ficar essa história, né? Não, e eu tô dando uma viajada aqui, mas Não, eu até viajei até em coisas mais avançadas. A gente vai chegar a uma era que nós vamos avaliar a capacidade funcional de pessoas que têm uma limitação cognitiva por conta do uso excessivo de telas. Sabe? E isso a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Como que você vai fazer uma perícia de uma pessoa, pegando a justiça de trabalho, tá? Que trabalhou 5 anos em home office? Então. Você não sabe onde ela trabalhou, ela ficou deitada no chão, ela ficou no sofá, porque na empresa você sabe onde ela está. E na casa dela? Aí você entrou no assunto que a gente agora conversar ali. O home office é algo... Como que você vai, né, nos próximos 5, 10 anos? É muito complexo. E veio para ficar. Sim. Porque o trabalhador que trabalha em home office, ele gosta. Sim. Porque ele acorda um pouco mais tarde, ele às vezes trabalha com roupas mais confortáveis, ele não tem o trânsito, o deslocamento. Esses são os lados positivos. Né? O lado negativo é que muitas vezes ele não tem um local próprio. A família não entende que ele está trabalhando porque ele está em casa, ainda mais se tiver criança pequena. Então, assim, os níveis de estresse são elevados.
Mas quando eu falei de fatores psicossociais, Rogério, esse é um ponto que a fisioterapia tem que começar a se preparar. Tá. No último Congresso Internacional de Fisioterapia, que ocorreu esse ano em Fortaleza, nós tivemos uma mesa, eu não participei, mas um grande amigo meu, manda um abraço, ele escutar, Rodrigo de Spato, que é daqui de São Paulo, ele participou sobre saúde mental, fisioterapia na saúde mental. Fisioterapia na saúde mental. E eu estou trabalhando muito forte na saúde mental dos trabalhadores, porque está crescendo de forma assim assustadora os afastamentos por CDF. O que era predominantemente CDM, que são, para quem não sabe, CDM, músculo esquelético. Sim. CDF é mais as questões psicológicas ou psicoemocionais, enfim, ansiedade, depressão, burnout. Você acha que tem uma ligação com a questão do Covid, com a questão do período que a gente ficou recluso, eu acredito, a vacina? Você acha que isso... Então, sendo bem sincero, eu acredito que o período de pandemia, o período que nós ficamos... Estou dizendo assim, como se agora fosse um reflexo disso, entende? Então, eu acredito que esse período de confinamento, o período de pandemia, ele foi assim o gargalo final, né? Ele foi o estupim, porque já vinha vindo. Entendi. Mas aí realmente acelerou, porque todos ficaram em toda uma questão de ansiedade, de isolamento, de medo. A relação da vacina, eu não consigo ter uma visão científica para isso. Tudo bem. Pode até existir, mas não consigo pensar. Mas o estado de confinamento, sem dúvida, foi. E esse processo ele vem crescendo muito. E dentro das empresas, esse é o problema. Porque as empresas hoje, elas estão tendo que conviver com trabalhadores com ansiedade, com depressão. E qual é o grande problema? Porque quando você tem uma hérnia de disco, você sabe que a hérnia pode ter sido ocasionado porque ele pegou um peso de forma inadequada. Sim. E aquele peso estava no trabalho. Sim. Agora, uma doença mental nem sempre é só do trabalho. Exatamente. Você vai ter a relação pessoal, a parte psicossocial extralaboral, né? Sim. Que é a relação com os familiares, com os vizinhos, com a própria segurança da cidade, as relações, a própria condição financeira da pessoa, os hábitos, são muitos fatores, porém, nessa reunião que nós tivemos, que eu comentei, da audiência pública, da ação civil, o membro do Ministério Público falou, a gente sabe que existem os fatores extras, mas o que a empresa está fazendo para ajudar os seus trabalhadores? Porque ela não simplesmente pode dizer, não é culpa minha, e eu então lavo as mãos. Mas aí o que acontece, Rogério? É que muitas pessoas chegam a pontos extremos de suicidar, e eles escolhem a empresa para suicidar. Existe uma teoria de que o suicida ele sempre vai buscar um local que impacta, para realmente valorizar o ato. É muito difícil uma pessoa que suicida escondido. Ou ele pula de uma ponte que é muito movimentada, ou ele se joga na frente de um carro numa avenida muito movimentada. Ele cria um propósito para aquilo, né? Uma justificativa. Acredita-se que é uma justificativa do fato, né? Do ato, que é um ato muito pesado, né? A nível humano, com certeza. a nível de vida humana, material. Então a empresa ela vai assumir aquela culpa. Então, assim, a empresa ela tem que abrir os olhos, porque por mais que o problema é fora da empresa, ela pode ganhar o problema se ele morre dentro da empresa. Dependendo do que ele escreveu na carta final, aquilo ali cai direto, inclusive. Né? Mas se não escreve, fica sempre na dúvida. Se ele morreu na empresa, será que é culpa da empresa?
vai pesar, vai impactar. Pesar. A empresa vai ter restígios de qualquer jeito. Então, assim, é um campo muito grande, pode ser, às vezes, até assunto para um outro podcast, até para os nossos próximos cursos, que é a parte da gestão da saúde do trabalhador, a parte da fisioterapia do trabalho, especificamente como instrumento e ferramenta dentro das empresas, dos trabalhadores, na prevenção, não só de doença, mas hoje também até mesmo do suicídio. Sim. E o fisioterapeuta ele tem ferramentas para isso. Entendi. A fisioterapia, ao tratar o organismo físico, ele traz uma relação. E principalmente a fisioterapia manual, trago até para a realidade aqui dessa casa, né? Eu conversei muitas vezes com o Rogério Queiroz, a importância da osteopatia na empresa, porque o contato manual, ele não só vai tratar o físico, mas vai tratar o emocional. Com certeza, com certeza. E muitos fisioterapeutas sempre falaram, eu me sinto um psicólogo, né? Que o paciente ele melhora. Mas não é que ele é um psicólogo, é porque existe o efeito. Sim. O toque humano ele é muito forte, Sim. ele é muito potente. Então, às vezes... E eu sempre falo que também tem essa questão do ser cuidado. Isso. Entendeu? Que é fundamental. O ser cuidado... É fundamental. O ser humano precisa disso. Faz total diferença. Sim. Isso é o que a gente chama de apoio que a empresa dá. Sim. E é tão interessante que tem empresas que dão tanto apoio, a gente chama apoio social, a empresa cuida tanto do funcionário que o funcionário às vezes fica viciado na empresa. Não quer, fica mimado, funcionário mimado. Mimado, não, ele fica viciado na empresa, ele não quer ir embora, ele quer ficar na empresa. Sim. Porque tem empresa que oferece creche para recém-nascido. Restaurante que ele vai comer melhor na empresa do que ele come em casa. Ele tem todo um benefício ali na empresa, com áreas de descanso, área de descompressão, salas de jogos, que não quer ir embora. Aí tem os benefícios externos, né? Você tem o El Hub, tem esses canais de saúde, além do plano de saúde. Tem empresa você pode levar o seu pet uma vez por mês na empresa, junta tudo, você não vai mais embora. Não quer ir embora, não é? É verdade. E se tiver feijoada de quarto, aí não vai. Mas é muito legal. Então, assim, são estratégias que as empresas podem adotar. E tira uma dúvida para mim, que agora eu também fiquei curioso. Na formação de fisioterapeuta, tem algum módulo, alguma coisa de perícia dentro da faculdade ou isso... Nos moldes... Porque, por exemplo, eu lembro que no direito eu estudei medicina legal, por exemplo. Sim, entendeu? Sim. Nos moldes atuais, nós temos a disciplina de fisioterapia do trabalho, nós temos a disciplina, algumas faculdades têm a disciplina de fisioterapia, de perícia fisioterapêutica, hoje. Né? Algo bem recente. Bem recente. E mesmo assim com uma carga horária muito pequena. Entendi. Mas eu costumo falar para os alunos que a perícia fisioterapêutica, ela é inerente à própria fisioterapia. Não, sim, entendo. Porque o conhecimento, ele é da base. Sim. Tanto que eu falo para todos os alunos, a única carteira que habilita o fisioterapeuta a atuar como perito é a carteira do CREFITO. Porque a carteira do CREFITO habilita ele a atuar. Então, todos os fisioterapeutas formados são habilitados. Sim. A maioria, se não quase todos, não são capacitados. Sim, justamente pelo que você disse, por ter uma carga horária muito pequena. Sim. E muitas vezes soltos, as informações estão soltas, e aí a pessoa não consegue ter a conexão para ela poder ter segurança em trabalhar. Então, a formação que nós oferecemos é para capacitar o profissional, para dar segurança, que eu chamo do ônus da responsabilidade. Sim. Porque quando você assina um documento, você tem o ônus da responsabilidade. Você é responsável por aquilo. Exatamente. Então, quanto mais capacitado,
mais segurança você tem naquele documento. Não só a segurança para a sociedade que aquele documento é verdadeiro ou próximo, mais próximo da verdade possível, como também até uma defesa, né? Não, eu tenho uma formação, eu não fiz da minha cabeça, eu não criei nada. Né? Então, isso... como a própria palavra fala, capacitado. Então, quanto mais capacitado você for, mais você vai ser procurado, mais você vai estar... E mais segurança. Uma coisa puxa a outra. Né? E mais segurança. Né? Mas o motivo da minha pergunta, na verdade, é que a gente faz a pergunta e na nossa cabeça que tem a cognição da coisa. Né? O motivo da minha pergunta foi, na verdade, eu quis entender se o fisioterapeuta, enquanto aluno, e logo depois na formação, se ele entende esse universo. Perfeito. Né? Então, se tem alguma coisa, mesmo que seja uma pincelada na faculdade, eu visualizo que pelo menos, né, a pessoa consegue entender que existe esse universo. Né? Como eu disse, de um tempo para cá já começou a ter algumas faculdades, algumas disciplinas que pincelam sobre as informações da perícia. No passado não tinha. E aí realmente tem essas dificuldades. Às vezes a pessoa ficava 2, 3, 5 anos como fisioterapeuta, até que ela ia entender que existia essa possibilidade como profissão. Ou mais. Né? A maioria dos meus alunos, Rogério, é interessante que são... Porque a fisioterapia, por ser muito manual, ela também é agressiva para o fisioterapeuta. Existe um alto índice de adoecimento do próprio fisioterapeuta. Não tenho dúvida. Porque muitas vezes aquele velho ditado, né, casa de ferreiro, espeta de pau, ele não se previne. Então tem muitos casos de lombalgia, de lesões discais, síndrome do túnel do carpo, epicondilites, tendinites em fisioterapeuta. Então a maioria dos meus alunos são profissionais que têm 10, 15, 20 anos de formação, que já estão com dores e cansado da clínica, resolve ir para uma área que é mais intelectual, porque a perícia é intelectual. Isso. A perícia você não tem esforço físico. Na minha visão leiga de entender esse contexto, eu sempre tenho a percepção que todas as profissões tem gente que tem uma coisa ADM na veia, que eu falo. É administrativo, burocrático. Tem gente que faz uma formação, né, veterinária, fisioterapia, medicina, mas a pessoa ela vai para o papel, ela vai para a burocracia, ela vai para concurso público, ela vai, né? E às vezes a pessoa, enquanto fisioterapeuta, ela tem isso na veia dela, de ser administrativo, de ser uma pessoa que gosta de estudar, que gosta e não sabe que a perícia é uma coisa fantástica para ela navegar. Perfeito. Né? Tipo assim, eu tenho certeza que você já teve alunos. Tipo assim, como é que eu não comecei isso antes? Muitos. Como é que eu precisava disso, né? Porque às vezes a pessoa não quer manipular, ela às vezes não tem essa habilidade, às vezes ela não se encontra naquilo, mas ela gosta da fisioterapia. Isso, né? isso. Muitos alunos falam assim, por que eu não conheci isso antes? Né? E o interessante também da perícia, que ela te permite você trabalhar aonde você quiser. Sim. É um CSI, né? Para quem gosta, é um CSI, gente. É investigativo, curioso, é muito legal. Né? Mas só por curiosidade, porque assim, como funciona a perícia? Você tem que avaliar, seja a capacidade funcional, avaliar a pessoa, ou seja uma perícia trabalhista, avaliar o ambiente de trabalho, e depois descrever, produzir o documento. A produção do documento eu já fiz em avião. Então, viagem, eu estou ali 2, 3 horas em voos longos, abro o computador, estou fazendo laudo. Já fiz na praia. Estou ali na praia, levei meu computador, o ambiente ali, aquele escritório na praia. Perfeito. E estou ali fazendo o meu laudo. Né? Então você pode fazer, eu já fiz em outro país, porque eu coletei, você tem um prazo para entregar, então tudo programado, eu coletei, tinha uma viagem para fora, para congresso, para eventos, até para passeio, e fiz lá em outro país. Ou seja,
diferente da fisioterapia, que você precisa de um ambiente físico e da pessoa física, que é o paciente, estar num ambiente físico para você estar naquele ambiente físico, para você tratar dele. A perícia não. Sim. E hoje a perícia ainda ela evoluiu de uma forma que, por exemplo, eu tenho parcerias com meus alunos. Tá. Então eu tenho alunos que fazem avaliação na cidade dele, manda para mim tudo, tá, e eu faço o laudo na minha casa e mando para ele. Entendi. E esse é um projeto que nós vamos, depois com Naves, nessa comunidade, abrir para os nossos alunos. Legal. Que é essa consultoria, tá, que é essa mentoria. O aluno que está começando, que está indeciso, que está inseguro, Sim. ele tem essa possibilidade de ter essa mentoria. Tá. Então, a gente consegue fazer à distância. Vira meio que uma supervisão técnica, assim, né? Uma Isso, coisa... é perfeito. É uma Legal. supervisão técnica. E hoje nós temos uma equipe, né, uma hierarquia, porque eu tenho alunos que hoje são professores, tem alunos que têm uma experiência muito ampla e que hoje trabalham com a gente. Tá. E que nós temos uma equipe. Então. E pensando nessa questão de criarmos essa comunidade, dá para fazer análise mesmo, né? Científica, Sim. Supervisão, discutir caso. Poxa, até mesmo fazer sensacional. Artigos. Isso dá muita segurança. Dá para o aluno, dá para o cliente, porque ele está sendo um documento feito em várias mãos. Exatamente. Né? De uma forma muito mais consistente. Né? Então, muito legal. É muito, muito interessante. Então, o legal da perícia é isso, né? Que ele te permite... Muitas alunas mulheres que tiveram filhos, que não conseguiram conciliar com a clínica. Isso é muito importante. E foram buscar a perícia para dar continuidade à profissão da fisioterapia. Porque a pessoa tem ela faz o tempo dela. Ela faz a agenda dela. O tempo dela. Porque a agenda é feita com ela. Então, o compromisso dela é ir fazer a avaliação e depois ela faz o laudo. Sim. Ela pode fazer a noite. Acordo 5 horas da manhã e não consigo mais dormir. Faz o laudo. Né? Adoro fazer os meus laudos de domingo à tarde. É isso aí. A pessoa ela faz a agenda dela. Ou só posso fazer quando meu filho foi dormir. É isso. Perfeito. Diferente do paciente. Sim. Porque você não pode falar para o paciente, olha, meu filho dormiu, eu vou te atender agora. Tem jeito. É verdade. Então, essa flexibilidade que a perícia te dá, ela gera uma qualidade de vida. Sim. Eu gosto de correr, né? Comentei. Então, assim, às vezes eu estou correndo na praia 9 horas da manhã, numa segunda-feira. Sim. E eu fico até pensando, as pessoas olham e falam assim... Herdeiro, né? O pessoal fala, é um herdeiro. Esse daí já aposentou, né? O herdeiro, né? Mas não, eu organizo. Sim, lógico. Mas às vezes eu estou trabalhando, às vezes eu trabalho à noite. Eu prefiro trabalhar à noite, porque eu gosto de correr pela manhã. Exatamente. Eu prefiro concentrar meu trabalho à noite para poder amanhã aproveitar, passeio com o meu cachorro. E uma coisa que é muito interessante nesse universo, sempre vai ter o julgamento social das coisas, né? Isso é um fato. Mas eu sempre gosto de destacar muito a questão do tipo de profissão que você carrega e a responsabilidade que você exerce em cima do que você está fazendo. Então, eu acho que a responsabilidade dos atos, enquanto profissional daquilo que você escolheu, tudo bem você correr às 9 horas da manhã segunda-feira. Claro. Porque, poxa, você está ali fazendo coisas de responsabilidade. Tem peso aquilo ali que você está fazendo. Mas foi o que você disse, a sociedade, dentro de um caráter tradicionalista, que as pessoas trabalham de segunda a sexta, né, com um horário fixo, vê aquilo. Com alguma coisa que está errada. Né? E não tipo assim, poxa, vou me espelhar nisso, deixa eu entender como é que isso funciona. Eu quero um dia poder correr às 9 da manhã. Exatamente. Né? Mas poxa, é interessante porque, como eu mencionei, né, no começo, eu tinha muito a minha base de entendimento por conta da trabalhista. Sim, da sua experiência. Mas a amplitude que tem para tudo isso é impressionante, né? E sem contar essa questão que você também mencionou, né? Você navega junto com médicos, junto com advogados,
né? Você tem um... É um fluxo muito grande. E, assim, muito interessante, né? Me veio à memória agora, porque são muitos anos, né? Tá. E são muitos casos. De um caso que você falou emblemático. Eu fiz uma perícia, olha que interessante. A mãe entrou com um processo na escola, contra a escola pública, Tá. não, desculpa, contra uma escola privada, porque a filha com deficiência não conseguia estudar nas escolas públicas porque não tinha acessibilidade. E a única escola da cidade que tinha acessibilidade era uma privada, só que ela não tinha condições. Então, na verdade, ela não entrou contra a escola, ela entrou contra a União, para a União pagar. A União é o governo, sim, né? Sim. Para pagar a escola da filha. E eu fui nomeado como perito. Olha que legal. Nossa, muito atípico. E até mesmo questão social, né? Sim. E aí eu fui às escolas públicas, provei pela CIF, tá. Classificação Internacional de Funcionalidade, que existiam barreiras para a deficiência daquela menina, e fui na escola particular, provei que tinha as facilidades, os facilitadores, né? E aí, com o meu laudo da CIF, a criança conseguiu escolher. Olha que legal. Muito legal. E olha que trabalho de representatividade social, né? Fantástico. Me veio à memória agora. É que foram muitos casos, né? E como professor, você está há quantos anos? Como professor, não como perito. Como professor. Professor de fisioterapia, eu ingressei em 99. Tá. Como perito. Então foi isso que eu fiquei na minha cabeça. Né? Coincidentemente, foi quando eu comecei com a perícia. Caminhou junto. Né? Porque tudo começou no Mato Grosso do Sul, em Dourados. Eu fui para Dourados para fazer para trabalhar num curso de fisioterapia. Então a faculdade estava iniciando, eu dei uma palestra, a diretora gostou e me contratou. E aí no mesmo ano, em 99, eu fiz aquele laudo que foi para justiça. Eu comecei com a perícia e comecei na docência em 99. Legal. Agora, como professor de perícia, nós começamos em 2004. O primeiro curso. Legal. Ele foi reconhecido pelo COFITO em 2003. E em 2004, em março de 2004, foi a primeira turma. Que legal. De lá para cá, mais de 5.000 fisioterapeutas foram formados. Caramba. Que bacana, que trabalho, hein? Muito legal, muito legal. Bom, época de faculdade em Alfenas eu não vou perguntar porque pode ter menores assistindo. Verdade. Então, Alfenas é melhor não comentar, ainda mais no século passado. Que era totalmente que agora diferente. Com certeza não é esse, mas no século passado... Era bom. Era bom. Era bom. Eu faço ideia. Alfenas era uma cidade... faz tempo que eu não vou. Mas Alfenas é uma cidade universitária. Sim, totalmente. Né? E com muitos cursos. Sim. E a cidade ela triplicava de população durante as aulas. Sim. Mas foi um período assim, de crescimento muito grande. Desde você aprender a cozinhar, eu aprendi a cozinhar na República, a você aprender a fazer gestão financeira do pouco que você tem, né? Porque como estudante não tem. E principalmente a você ter sonhos, né? Então lá que tudo se iniciou, o sonho de você conquistar algo, o sonho de você fazer algo e nós tivemos a sorte, quando eu digo nós, a minha turma, de sermos formados por uma faculdade de excelência, com excelentes professores. A nossa formação foi muito boa, tanto que a nossa turma quase todos atingiu o êxito, o sucesso, a gente tem ainda contato. Essa coisa de perdurar o contato é uma coisa fantástica. Muito legal. Loucura isso, né? Pena que eu não consegui ir aos encontros da turma. Tiveram 2, mas com a minha agenda sempre maluca de viagens, de cursos. Você brincou, falou dessa questão financeira da época, né? Era muito interessante, assim, esses dias estava conversando com um amigo meu sobre isso. Às vezes você saía e aí você tinha que ter uma tomada de decisão, né? Ou você tomava mais uma keep cooler, ou você ia embora a pé,
ou você comia um dogão. É isso aí. Era uma escolha. É isso aí. Os três não existiam. Não era possível. Então a gente traz isso, né, para nossa vida toda, né? Ou você comprava um disco ou você ia no cinema. É isso aí. Se você comprasse um disco no cinema, você voltava a pé. Ou não comia. O cinema você não podia comprar nenhuma bala. Não. Né? Se você comprasse a bala no cinema e voltasse de ônibus, você não comprava o disco. Isso aí. Era tudo baseado em algumas decisões. De né? gerenciamento. Gerenciamento. Gerenciamento do pouco. Né? Mas é um aprendizado. Sim, sem dúvida um nenhuma. aprendizado Muito fantástico. Foi um período muito legal. E lá foi no período da faculdade que surgiu uma paixão que eu tenho, que são cachorros. Tá. Eu ganhei uma cachorra, uma fêmea, Tá. boxer, e um grande amigo meu da minha sala tinha um macho. Tá. E nós moramos na mesma república e nós criamos um canil. Tá. E aí os filhotinhos que sustentaram por muito tempo, Olha, que muitas coisas, que era o supérfluo, que era uma viagem que a gente queria, que era impossível, mas a venda de um cachorrinho nos permitia uma viagem, enfim. Você vê que coincidência, né? Eu casei, né, também no século passado, e um amigo meu de infância, que fez veterinária em Alfenas, quando eu casei, ele me deu um Rottweiler. Olha que ele criava também. Sim. Então ele me deu um Rottweiler que legal. De presente de casamento. Que legal, olha só, que legal. Também, que coincidência. Formou em Alfenas. Sim, se formou em Alfenas veterinária. Que legal. A veterinária de Alfenas era bem forte. Para quem gosta de cachorros, nossa, é para a vida toda. Né? É demais. Hoje eu tenho um Border Collie, tá. Que é impressionante. De um Rottweiler eu fui para um York. O amor é o mesmo. Mas o meu Rottweiler realmente foi meu grande amigo. Assim. Esse daí vai ficar para a vida toda. A minha cachorra também foi... Assim, eu tive a sorte, porque eu posso pensar assim, que na velhice ela tinha muito, como todos os cachorros, tem muito medo de fogos. Sim. E foi numa Copa do Mundo, num campeonato, teve muitos fogos, e o portão da casa da minha mãe, na época ela estava na casa da minha mãe, estava semi-aberto, e a gente tinha ela e o filho dela, dois boxers. O filho era lindo, ganhou prêmio, os dois fugiram. E nunca mais nós nos encontramos. Então, assim, para mim foi uma sorte, porque eu acabei não presenciando o fim da vida dela, né? Sim. Mas eu sofri muito. Sim. Claro que a gente ia sofrer de qualquer jeito. Né? O apego que a gente tem fica. Prometi que eu nunca mais ia ter. E aí, na pandemia, meu filho pediu um cachorro. Aí eu falei, e eu sempre tive vontade de ter um pastor, mas eu moro em apartamento, pastor é muito grande. Embora eu moro numa cobertura, mas mesmo assim, pastor é muito grande, mesmo para uma cobertura. Aí eu comprei um pastor pequeno, que é um Border Collie. É maravilhoso. Que bacana. É um parceiro. Aonde eu estou, ele está. Veronese, deixa eu te fazer uma pergunta que eu sempre gosto de fazer nos nossos podcasts. Se você fosse falar de uma pessoa, tá? Essa pessoa pode ser um mestre, pode ser alguém da família, uma pessoa que fez a diferença para você na sua vida, enquanto pessoa, enquanto profissional, tipo, cheguei aqui e essa pessoa foi fundamental para mim. Quem que é essa pessoa para você? É uma pergunta difícil. Eu sei, eu sou mau. É difícil porque você falou uma pessoa. Uma pessoa. Por isso que eu brinquei que eu sou mau. Porque a gente sempre tem num roteiro da vida 3, 4. Né? De fato. Escolher uma eu sei que tem uma certa... É minha mãe, né? Minha mãe sempre me apoiou, sempre esteve comigo, sempre acreditou muito, sabe, nos meus sonhos. E ela. Tá. Como que é o nome dela? Lucy. Lucy. De Oliveira Veronese, está viva. Inclusive, ontem, coincidentemente, ela foi para Londrina. Ela está morando em Vitória hoje. Ela mora com a minha irmã. Eu moro perto da minha irmã. E ela andou pela segunda vez de avião
Olha que legal. Por coincidência, o meu voo para cá tá. foi o mesmo voo dela. Poxa, Nós que bacana. viemos juntos, Tá. foi muito emocionante. Que legal, que legal. É. A vida dá essas oportunidades pra gente, assim, fantástico. Né? Do nada, né? Não, e foi completamente, realmente do nada, porque a passagem dela foi comprada há muito tempo, e ela e minha filha mais velha, e a passagem minha para cá foi comprada depois que fechou o curso, e foi comprado por entidades diferentes. Olha, e o voo foi o mesmo. É uma coisa que não dá para entender. É para ser mesmo. Que legal. Se fosse para escolher uma, né? Claro que tem. Sim, sempre com certeza umas, mas tem. ela sempre acreditou muito, me apoiou, então a vida toda. Então acho que legal. Ela legal. Foi responsável. Cara, foi fantástico. Ficaria aqui mais um tempão batendo papo, mas eu também. A gente tem que muito. E me coloco à disposição. Tá. Para a gente fazer outro. Sim, né? não, Assuntos, a gente vai ter muita coisa. É o que não falta. Bom curso aí no final de semana. Muito obrigado. Eu não vou estar aqui, vou estar fazendo outras atividades aí também. Eu Mas agradeço. maravilha, e vamos ver o 2026 promete. Com certeza. E para quem nos ouve, né, fica o convite. Legal. O ano que vem vamos ter aí mais cursos e, sem dúvida, com novidade contínua. Sim. Gente, então encerramos aí o nosso podcast, dezembro, o último de 2025. 2026 com certeza a gente vai estar aí fazendo pelo menos um por mês. Espero aumentar um pouco isso. E é isso. Esse foi especial aqui com o nosso parceiro e espero que todo mundo goste, assista, tenha prazer, pesquise. Entre na nossa plataforma para estar pesquisando. Se quiser entrar em contato, tirar dúvida, tanto diretamente, né, com o Veronese, com a gente, tudo aqui é tranquilo e funcional para todo mundo. Abração. Meu querido, muito Valeu. obrigado. Um forte abraço a todos.